Já falei aqui uma vez, mas eu penso que é válido, porque, a meu ver, complementa o que o Manuel e o Anselmo falaram aí. Assim, eu estou admirado, né, do quanto Deus tem nos considerado, né, nesses dias, pelo nível da palavra, pelo nível das revelações, pelo nível da comunhão, né, e pelas coisas. Agora, o que eu tenho mais vibrado... Estão me escutando bem, pessoal? Sim. O que eu tenho mais vibrado é que, quando eu abro a palavra e consigo me localizar e localizar cada um de nós, né, no contexto divino, do momento, né, de revelação de Cristo Jesus em nossas vidas. Aí tem um texto, né, lá em Mateus 19, 24, que eu quero ler com vocês aqui. É uma repetição, pessoal, mas é válido, tá? Se ficar chato, vocês me falam que eu paro. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado as casas, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Pessoal, é uma linha temporal aqui muito forte, e é exatamente isso que tem acontecido, né? Gente, eu vou ler de trás para frente agora, né? Os primeiros serão últimos, os últimos primeiros. Nós recebemos claramente essa revelação. Nós sabemos quem são os primeiros, nós sabemos quem são os últimos. E, cara, é o amor de Cristo sobre nós, nos considerando os últimos, que recebem primeiro. Entende? Eu vibrei quando eu entrei na revelação, né, de que eu sou um mero gentio, né? Não merecedor da benignidade imerecida, mas recebendo-a em primeiro lugar, antes mesmo daqueles que deveriam, né, por força contratual com IAV, receber. Né? Agora, o nosso problema não é IAV, nosso problema, a nossa bênção é Cristo Jesus. Né? E essa identificação com Ele, esse reconhecimento de quem é Cristo em nossas vidas, tem me maravilhado muito nesses dias. Tá? E, de novo, né, eu quero ler agora mais um versículo, né, de trás para frente. A gente tem aberto mão de muitas coisas nas nossas vidas, por amor a Ele. Né? Então, eu te falo para vocês que no verso 29, olha, se você abriu mão de tudo isso aqui por trás, né, por causa do meu nome, que é Cristo, receberá muitas vezes mais. E nós temos recebido bênçãos sem limites. Né? Agora, essas bênçãos já foi nos dada a totalidade dela nas regiões celestiais. E como eu sou um imbecil que quer deixar de ser imbecil, né? Está escrito lá que toda a sorte de bênção já nos foi dada. Ela não será dada, ela já foi dada. Então, o imbecil aqui precisa largar a mão de ser imbecil e entrar na bênção. Né? Agora, onde é que são essas bênçãos? Na região celestial. Então, tendes ousadia para entrar no Santos dos Santos. Né? Pelo novo e vivo caminho que é Cristo Jesus. Então, nós temos feito essa situação. Nós temos entrado. Né? De novo, causa-me verdadeira alegria e espanto, né, a gente perceber que nós estamos inseridos nesse contexto divino. Claramente, nós estamos ali, diante de Cristo, no altar, diante do altar dele, né, recebendo dele e dando toda a honra e toda a glória que é merecida, que é devida a ele, né? E nós estamos entregando isso.
né? E a prova, né? Vamos de novo agora no verso 28, né? Todo aquele que segue a Cristo, quando dá regeneração, eu já falei esse tema aqui com vocês, tá? E para mim é oportuno reviver novamente com vocês aqui esse termo, quando na regeneração, tá? Aí você vai lá na Strongs, começa a ver lá aqui que é regeneração, 38 e 24. Paligenesia, né? Aí são duas palavras que compõem essa aqui. O palim, né? É uma renovação ou repetição de ação. É novo de novo, tá? E genesia, né? O Gênesis, tá? O Genéia, né? É a fonte, origem, né? Agora, o que acontece? Né? O 1074 é Genea, né? E, de novo, né? Aqui tem uma metáfora que é muito importante. Grupo de pessoas muito semelhantes uns com os outros, nos dons, nas ocupações e no caráter. O Pai tem nos preparado exatamente com essa condição, a condição da semelhança. Agora, a semelhança de uns com os outros é um nível que pretendo não andar com vocês nesse nível aqui, de ser semelhante a vocês, tá? Penso também que vocês não sejam semelhantes a mim, tá certo? Agora, temos que, sim, sermos um na semelhança com Cristo Jesus, com as suas ocupações, com o seu caráter. Então, para mim, essa situação aqui, quando Cristo fala, né? Vocês estarão comigo, né? Na regeneração, tá? E quando é que isso acontece? Quando o Filho do Homem está sentado no trono da sua glória, tá? Aí também nós não, né? Talvez aqui cabe aos ministros, né, dos judeus, né, para poder eles julgarem as 12 tribos de Israel. Eu acho que esse latifúndio aqui não nos pertence, tá? Mas nos pertence estar junto com Cristo Jesus nessa regeneração, nesse processo de identificação com Ele, na sua semelhança, da sua natureza, do seu caráter, da sua vida, né, do seu ser, né? E essa situação tem uma outra passagem também que fala, né? Em Tito 3:3. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Teve um momento na sua vida que você se identifica claramente com esse versículo, tá? Mas outrora, olha bem, nós também outrora, ou seja, era outro tempo, outra hora, outrora, tá? Nós éramos nécios, desobedientes, desgarrados, tá? Escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Nós vivíamos em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Agora, o que acontece? Olha o verso 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador. É a mesma palavra. É o 38 e 24 lá daquele primeiro texto que eu li. Pelo mesmo lavado regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou para nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é essa palavra, e quero que, no tocante a essas coisas, faças a afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei, porque não têm utilidade, são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Bom, de novo, aqui é a mesma palavra, né? Paligenesia, né? A situação aqui
é a mesma situação daquela outra passagem que eu li com vocês lá, né? A passagem de Mateus 19, 24 lá. Bom, aqui tem uma outra, o regenerador e renovador. Esse renovador aqui, pessoal, lá na Strong's, é kai, né, no grego. Significa o quê? Restauração, renovação, completa mudança para melhor, tá? Eu gosto muito do renovar, porque a renovação é o seguinte, me faz lembrar-me de quem eu era antes da fundação do mundo. Agora, regenerar, ou seja, é voltar ao estado inicial. Esse é um nível muito forte, por sinal, tá? Agora, o nível do reino, o nível de Cristo Jesus, não é pura e simplesmente a restauração ou renovação, tá? Restauração e renovação é voltar ao estado inicial que nós tínhamos antes da fundação do mundo. Voltar ao estado inicial, de novo, é o zero do processo divino, tá? Mas é importante porque antes, né, qual era o nosso estado? Está aqui, Tito 3:3. Outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então, esse estado aqui é terrível, mas é o estado que a maioria dos seres humanos vivem, porque eles não entendem outra coisa. Eles não foram religados, eles não foram regenerados, eles não foram renovados, né? Por que eu estou falando isso aí? Porque, primeiro, é o seguinte, se você não se constata, se você não se enxerga onde você está em Cristo Jesus hoje, você não vai conseguir fazer boas obras. Se nem ao menos você consegue se enxergar nesse estado já que já foi regenerado, que você já foi regenerado, como que você pode falar para outras pessoas acerca da natureza de Cristo, acerca do processo da semelhança com Cristo Jesus? Então, eu estou somente falando aqui, novamente, para um nivelamento mental de todo mundo, né, na mesma hora, né? Antigamente, quem assistiu o Batman vai entender a piada, né? Na mesma hora, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-instante, ou seja, na mesma situação, tá? E nesse contexto, né, da mesma situação, passo agora a falar de uma outra perspectiva. Né? A gente está aqui viajando e o Paulo e eu estamos tendo a oportunidade de experimentar algumas coisas um tanto e quanto estranhas, né? Bom, em determinado momento da viagem ontem, nós estávamos lá conversando, falando, né, declarando uma palavra por cada estado que a gente passou, né? Foram 4 ou 5 estados, não sei, não lembro bem, e declarando que, né, a plenitude da divindade está ali e o senhorio dele está ali, quebrando sofismas, quebrando problemas, libertando os cativos do cativeiro, colocando o cativeiro colocando cativo também o cativeiro, olha bem, libertando os cativos do cativeiro e colocando cativo o cativeiro. Vocês conseguem entender o português, né? Aí, quando veio em determinado momento, né, eu estava no carro da Rejane, ela tem um indicador de presença no retrovisor, né? Quando tem algum carro, uma motocicleta, uma pessoa, alguma coisa assim, ela acende uma luzinha e apita no painel lá. E você vê claramente a luzinha acesa lá no retrovisor, né? De qualquer lado. Quando veio, eu senti uma presença estranha. Quando veio, o carro apitou que tinha, né, alguma coisa aqui do meu lado. A princípio, eu pensei, falei, caramba, tá pensando que é uma entidade aqui, né? Que não tinha carro nenhum, não tinha coisa nenhuma. Né? As árvores estavam longe, ou seja, né, bem do meu lado. E eu senti uma presença ali no meu lado, né? Muito estranho. De noite, a pista vazia, né? E quando vê, aí, olha, é uma presença mesmo. É um anjo nos acompanhando aqui, Paulo. Né? E na mesma hora eu senti paz em falar daquele negócio. Bom,
Eu estou aqui falando um pouco místico para vocês. Eu sei que vocês não precisam escutar, né, de quem quer que seja, misticismo e tudo mais. Agora é bom, né, de vez em quando, você sentir algo assim do mundo espiritual ao teu lado, né? Principalmente se tratando de uma entidade de caráter divino, né, que está ali nos acompanhando, né? Embora eu sei que dizem que anjo bate asas até 80, eu estava 140, mas estava lá me acompanhando. Né? Que acontece? Foi bom, eu senti, continuamos orando, continuamos declarando a palavra. Qualquer imbecil que queira que Cristo Jesus o use, ele vai usar. Cristo não vai perder a oportunidade, né? Basta que um coração sincero, voltado a Deus, que queira realmente fazer a sua obra, tá? E é o que nós estamos fazendo aqui, né? É engraçado que a semana passada, né, 2 semanas atrás, eu estava lá no Rio Grande do Norte, né? E vim de lá com o carro, né? O carro do Paulo e da Rejane aí de Garanhuns, que está comigo agora. Viemos a viagem inteira, né? Eu sozinho dirigindo praticamente. Eu não vim porque eu estava no meio de estranhos, mas eu não vim declarando e verbalizando. Mas eu vim conversando com eles, falando alguma coisa de Cristo Jesus para eles, entendeu? Mas no meu íntimo, no meu coração, estava lá passando por cada um dos estados. Então, pegue um mapa aí, tracem uma linha partindo do Rio Grande do Norte e até o Rio Grande do Sul. Veja quantos estados eu cortei nessas 2 viagens, tá? E agora estou subindo de novo do Rio Grande do Sul e eu tenho certeza que ou a semana que vem ou na outra eu vou estar lá de novo do Rio Grande do Norte. Então, eu vou fazer a mesma coisa de novo, tá? Agora, vocês podem me chamar de pretensioso, podem me chamar do que vocês quiserem, tá certo? Mas, como eu falei, qualquer imbecil que queira fazer o que eu estou fazendo, pode, tá? Agora, se eu me considero um imbecil, vocês não se consideram, imagine então vocês que não se consideram imbecil, falar e verbalizar acerca da natureza de Cristo, acerca do seu senhorio, libertando os cativos, porque tudo isso que eu estou falando aqui agora soma diretamente com o que o Manel falou, com o que o Paulo está falando, com o que o Anselmo está falando aí também, tudo, como o Manel está falando, tá? Porque nós estamos agora, não somos mais, né, os imbecis, inécios de outrora. Nós temos a confiança clara de quem nós somos. Nós sabemos exatamente quem nós somos, nós temos a revelação clara de quem nós somos. E eu preciso novamente lembrá-los, isso é o nosso zero, nós estamos agora nivelados na semelhança de Cristo Jesus. Agora, nós adentramos agora na maturidade do exercício dessa semelhança sobre a face da terra. Nós somos o 7º, né? Eu não sei como é que o Manuel colocou lá, o 7º homem, né? Naquela mensagem que o Manuel colocou. Qual é a situação desse 7º homem? Primeiro, a identificação com Cristo. Segundo, ser cheio de Cristo. Terceiro, exercitar esse processo da semelhança, não mais para si mesmo agora, e sim para os demais. Porque é necessário que essa palavra inunde toda a terra, tá? E nos Sinais dos Tempos fala-se acerca da plenitude dos gentios, né? Mas antes fala também acerca do remanescente de Israel. 144 mil israelenses, tá? Hoje nós temos 14 milhões e tantos de israelenses no mundo. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero pensar o melhor. O que é o melhor? Serão 144 mil israelenses que reconhecem que Cristo Jesus é o Senhor. Os demais passam a ser irrelevante para mim, tá? Agora, os 144 mil de israelenses que reconhecem Cristo Jesus precisam ter um toque divino. Que vai vir por meio de quem? Por meio de Cristo novamente se manifestando? Não, ele está sentado no trono, tá? Ele vai se submeter a Cristo por uma revelação de Cristo Jesus no seu corpo multimembrado, tá? Então existe
né, essa situação. Só que ela é condicionada a uma outra situação. Qual é a situação? A plenitude dos gentios. Então, precisa haver uma consciência viva, né? Recapitulando. Primeiro, de quem você é. Segundo, como que você se encontra hoje. Terceiro, qual é o nível teu de semelhança a Cristo Jesus. Quarto, qual é a tua consciência espiritual de como que você tem que agir em Cristo Jesus. Quinto, qual é realmente a intensidade da manifestação do Espírito Santo de Cristo Jesus em você? Qual é o grau de liberdade que você tem dado a ele? Tá? E aí sim, o ápice, né? Que é o quê? O corpo multimembrado não se resume, né, aos integrantes da família Emmanuel, né? Claramente nós sabemos disso, tá certo? Esse corpo multimembrado estará completo quando? Quando houver a plenitude dos gentios. E quando houver a plenitude dos gentios, estará completo? Não estará completo, mas é condicionante para que os remanescentes de Israel venham ser inseridos ao corpo de Cristo multimembrado. E a gente tem visto claramente que esse é o contexto divino para esse momento. Não tem nem mais, não tem nem menos. Percebe? Então, o que eu tenho feito na minha vida, e gostaria de me permitindo também de orar junto com vocês aqui, tá? Que é justamente isso. Eu preciso, esses passos todos na minha vida, estarem estabelecidos. Aí sim, o sétimo passo eu vou conseguir fazer, que é justamente, né, essas oportunidades que você tem, né? Você está andando de carro, você se perde, quando você está passando por uma rua que você nunca passou antes, profetiza ali, declare a palavra ali, declare que ali tem cativos libertados pelo poder e pela autoridade de Cristo Jesus que habita em você. Você vai conversar com uma pessoa estranha, abençoa aquela pessoa estranha com a liberdade de filho de Cristo Jesus no processo pleno da semelhança dele. Qualquer ação, faça, né? Porque está escrito lá, reconheça-o em todos os seus caminhos, confia nele, o mais ele fará. E é exatamente essa situação que eu tenho buscado na minha vida, e penso eu que cada um de vocês também tem buscado na vida de vocês. Agora, lembre-se, você não está sozinho nessa história. Você já faz parte de um rol, de um organismo que faz parte do corpo de Cristo multimembrado. Esse organismo, claramente, ele é importante, né? Porque se não houver esse organismo da qual nós fazemos parte no corpo de Cristo, o corpo de Cristo estará incompleto, tá? Então, nós somos necessários. Somos os únicos? Evidentemente que nós não somos os únicos, mas nós somos necessários. Como também a interação nossa com os demais organismos do corpo de Cristo também se faz necessário. Então, seja ampliado o teu discernimento, minha irmã, meu irmão, nesse momento. Seja ampliado, né, a tua intimidade com Cristo Jesus. A tua mente agora, todo sofisma, toda facção, toda desobediência, todas as impurezas já ficaram para trás. Eu te trago a consciência viva de que já ficaram para trás, tá certo? Outrora você era desse jeito, você não é mais desse jeito. Então fique em paz. Você continua sendo mesmo incompetente, mesmo incapaz, entendeu? Mesmo, né, a mesma tranqueira. Só que tem uma diferença agora. É uma tranqueira consciente de quem ela é. Sabedora de que sem Cristo ela não é nada, agora com Cristo ela é tudo. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, eu te abençoo nisso, minha irmã, meu irmão. Tudo você pode em Cristo Jesus. Nada nos será impossível. Então, eu te abençoo também com essa convicção. Não tem nada impossível para você. Tudo é possível ao que crê. Tá certo? Então, lembro você que você crê em Cristo Jesus. Você crê que você você foi regenerado à semelhança de Cristo. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Percebe? Então você intensamente é a expressão exata do seu ser. E você funciona nessa intensidade. Tá? Não tem nada que te segure, não tem nada que te impeça, não tem nada que te amarre. Tudo já foi quebrado, porque agora você se tornou também co-libertador com Cristo Jesus.
Você está fazendo agora o plano da plenitude dos gentios resgatados para Cristo Jesus. Você é canal de libertação. Você é canal vivo da libertação da natureza de Cristo. Você é canal vivo da expressão da semelhança de Cristo Jesus. Você funciona em plenitude, perfeitamente funcional em Cristo Jesus. Tá? Onde você está, a luz de Cristo brilha. Onde você se encontra, a voz de Cristo é escutada, porque você tem ousadia para poder falar. Onde você pisa, aquele lugar é santo, porque assim você determinou. O que você ligar com mais uma ou duas pessoas é ligado nos céus também. Tudo que você desligar com mais uma ou duas pessoas aqui na Terra também será desligado no céu, porque você tem a autoridade de Cristo para isso. Você tem a sabedoria de Cristo para isso. Nada te será impossível. Afinal de contas, você é a expressão exata do seu ser. Então, sim, estou maravilhado de escutar cada um de vocês falando, estou maravilhado de viver junto com vocês, estou maravilhado de perceber claramente que o quão semelhante nós já somos de Cristo Jesus, tá certo? E mais ainda, estou declarando determinação no teu coração para que você tenha consciência que habita em você a plenitude da divindade, receptáculo habilitado para conter a plenitude da divindade. Porque você vai manifestar a plenitude da divindade para os judeus. Lembre-se do processo de cristianização que nós temos que fazer, tá? Só que antes o processo da libertação dos cativos do cativeiro, processo da libertação de todos aqueles que estão debaixo do jugo babilônico. O Brasil é um reduto babilônico intenso, percebe? Então, onde você pisar, passe a régua, como diz a turma. Passe realmente um nível de declaração regenerador, porque, afinal de contas, né, se você bebe da água que é Cristo, do teu interior fluirão o que mesmo? Rios de água viva. Entendeu? Então é isso que tem que acontecer de você. Tem que sair de você rios de água viva, trazendo vida aos cativos, trazendo libertação aos cativos e mais, trazendo para o cativeiro, trazendo cativo o cativeiro, entendeu? Você vai prender todas as entidades que outrora perseguiam, prendiam, dilaceravam, manipulavam, né, matavam e contaminavam os filhos. Então você é libertador, por um lado, e você é julgador, por outro lado. Tá certo? É chegada a hora de que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E se Cristo nos libertou, verdadeiramente você é livre. Verdadeiramente nós somos livres. Percebe? Agora, não é mais importante, né, de você se ver livre, é que você vê que você funciona como um canal libertador. Entendeu? A primeira parte é fenomenal, quando você constata quem você é em Cristo Jesus. Agora, o mais importante é quando você age em Cristo Jesus. Então é nisso que eu estou abençoando vocês aqui agora, me abençoando também, tá? As nossas mentes são levadas agora cativas em obediência a Cristo Jesus. É o único cativeiro que eu toco com vocês. A obediência em Cristo Jesus, tá certo? Não há dúvida, não há incredulidade. Isso é amarrado agora, tá? Não há qualquer desvio mental. Simplesmente há pureza de coração e um só pensamento. Cristo Jesus em nossa vida é o Senhor.